bom, pessoal! Que bom que vocês continuam aqui com a gente. Agora a gente vai para o módulo 2. Quem são essas pessoas que estão aqui? Dá um pulinho lá no módulo 1 que vocês vão ver a gente conversando um pouquinho sobre estratégia, tá? Para tudo que eu quero descer! O mercado está apavorado por causa de faturamento. Pessoal, tabela, Brasíndice, Simpro, CEMED, tabela própria. O que está acontecendo? Nós estamos apavorados, pessoal do faturamento. E que bom, e espero que você esteja também apavorado, né? Porque é triste a situação quando a gente pega hospitais ou clínicas que não olham para o seu contrato. Está ali com o contrato há 3, 4 anos sem atualização. Então quem está apavorado, vamos discutir sobre o apavoramento de cada um. Faturamento hospitalar, ele sempre foi cobrança de material e medicamento, né? Ou seja, as instituições de saúde, os hospitais em si, eles são grandes farmácias, né? E ganharam sempre dinheiro vendendo remédio, né? Por quê? Porque os planos nunca remuneraram o serviço adequadamente e não remuneram ainda, né? Você vai pleitear um serviço, uma taxa, uma diária, qualquer coisa que você vai negociar com o convênio não acata, é aquele valor que ele coloca lá embaixo. Então, antigamente sempre vendeu material e medicamento e era remunerável, tudo bem que a diária e a taxa, que faz parte do serviço hospitalar, era baixa, mas você ganhava no Matimed. Agora eu estou sentindo que os nossos inscritos que trabalham em operadoras estão dando dislike, tá? Não tem problema. Mas que os diretores de hospitais, né, de clínicas e consultórios estão dando like agora com seu comentário. Mas isso é notório, todo mundo sabe disso, pra falar a verdade. E com isso aconteceu fábrica de faturar, fábrica de glosar, né? Os hospitais faturando do lado e os convênios glosando do outro lado. Isso até hoje. Então isso tem que mudar, né, primeiramente. Aí vem a questão agora das tabelas de material e medicamento, Simpro, vários fornecedores saíram no Simpro, saíram, vão voltar, tem a CEMED, e aí, como é que você faz? Como é que você continua cobrando? Qual que é o código, né, que está instituído, vai permanecer? O valor é esse? Como é que você vai reajustar? Né? Basicamente, hoje, a orientação que eu dou para os meus clientes, mantém código, mantém o último valor do Brasíndice e passa a reajustar daqui a um tempo. Gente, o que é esse negócio de CEMED para lá, CEMED para cá, vai acabar, vai vir CEMED, o que é isso, gente? Olha, CEMED é a Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, né? É o órgão que regula o preço de fábrica dos medicamentos, o preço que o medicamento pode sair da fábrica. Isso envolve também a questão tributária, as listas de medicamentos, que hoje muitas pessoas não conhecem, né? Muita gente trabalha com percentual para preço máximo, mas eles variam também de acordo com a especificação dessa lista de medicamentos. E é um órgão ligado à Anvisa. O que muito está se discutindo hoje é que a CEMED proibiu a publicação do preço máximo ao consumidor. Isso não é de agora, isso é lá de 2009, é uma resolução de 2009, nas principais revistas utilizadas, no caso o Brasíndice. Nossa, o que vai acontecer? Já houve uma perda lá em 2009, já houve uma perda lá atrás, na hora que proibiu essa publicação. Só que agora, o que o mercado começou a entrar agora em alvoroço, né? Além desse fato ter ocorrido lá atrás, e hoje você vai negociar com operadoras, tem que negociar o preço de fábrica mais alguma margem, né? Muitos perderam dinheiro, inclusive, com essa negociação. Algumas empresas deixaram de publicar, né, seus valores nessas revistas de referência. Então, né, boa parte da nutrição saiu das revistas, os fios cirúrgicos saíram das revistas. E como isso hoje, infelizmente, eu digo infelizmente que eu estou no mercado da saúde aí há 22 anos, eu acho um absurdo a gente sobreviver com venda de materiais e medicamentos, mas é essa a realidade. A gente ganha muito naquilo que se gasta pouco. Realidade lastimável, né? Hoje, se a gente pegar aí os dados, inclusive da ANAP, o custo nosso com material e medicamento, ele varia de 20% a 23%. Nossa. O maior peso do custo nosso é pessoas. Os serviços. Somos serviços. Só que você não consegue sobreviver recebendo por uma diária
o mesmo valor que uma diária de todo um complexo hospitalar, toda a complexidade que envolve, o mesmo valor que é pago por uma diária de um hotel de beira de rodoviária. Quando a gente fala de CMED, revistas, antes de falar disso, tem que entender por que disso. Por que revista? Por que Brasíndice? Por que Simpro? Por que não outra coisa? Bem, por que primeiro revistas? Porque não há um índice claro definido, não há um índice legal definido de reajuste material e medicamento no Brasil. A ANS já deu de mão, falou que não é responsabilidade dela. A Anvisa, pela CMED, como o Francisco já antecipou, foi lá e capou, disse que os itens de uso restrito hospitalar não pode ter preço definido e jogou nas costas dos hospitais a negociação com as operadoras. Fora a brincadeira de ter de redutor, né? Não, aí a gente vai falar de redutor, mas antes de entrar no redutor, vamos continuar na história. Por que revista? Porque não tem um índice. Isso. O órgão que regula falou que não vai regular, não vai definir assunto sobre isso. O IPCA não paga, ou seja, né, não paga o tal do custo da saúde. Então, se eu aplicar IPCA, não é um índice adequado, de acordo com os especialistas aí, para esse uso. Qual o índice? Aí fica fácil. O problema, ou um dos problemas que a gente tem na saúde, é o individualismo das instituições, que são fracas diante do poder econômico das operadoras e não conseguem negociar. Então nós tivemos aí a saída recente agora dos fornecedores das revistas, é uma sinalização, claro que elas não têm interesse em publicar, ela não vai vender mais ou menos se tiver ou se não tiver na revista. Ela não tem interesse em publicar, não tem interesse comercial na publicação. Faz diferença para o fornecedor, faz diferença para o hospital, faz diferença para a clínica ter condição de ir até o convênio e negociar bem. A individualidade que tem as instituições, e a gente pega pelo regional, né? Tem instituições que estão na grande VH. A facilidade que tem de logística é totalmente diferente de um estabelecimento que está a 300 quilômetros de Belo Horizonte. Santa Casa do interior, gente, como é que vai fazer? Então, assim, qual que é a referência que eu tenho lá para índice, tendo em vista que o meu valor de compra é muito acima do valor que as grandes instituições, os grandes centros têm de acesso, né? Flávio, foi perfeito. Poder de negociação. A Santa Casa do Interior, a Associação de Caridade do Interior, ela tem menos poder de negociação, o que reforça a necessidade de aprimorar a relação com as entidades de representação. Nós temos ainda uma sofrência muito grande dos hospitais se entenderem, e eu falei isso no primeiro módulo, né, como parte de um todo. Não é da porta do hospital para dentro que se faz a negociação. A negociação se faz da porta do hospital para fora com todos os interessados. E esse é um assunto interessante, porque no terceiro módulo a gente vai aprofundar muito nesse tema de negociação da gestão comercial, aonde o Wesley vai assumir aqui como moderador. Pegando mais um pouquinho desse gancho, João, que eu acho muito interessante, isso tudo não é muita utopia, não? O que você acha? Até onde que é utopia? Até onde que acontece? Eu acho que é utopia. Eu participo de grupos aí de alianças, encontros e tal, e há algum tempo e efetivamente nunca vi nenhum resultado, sendo muito sincero. Não que cada um tem que puxar a sardinha pro seu lado e cada um se dane pro lado, mas eu acho que realmente, querendo ou não, você tem que olhar o seu negócio. O seu planejamento foi discutido no primeiro módulo, você vê como é que você está funcionando, você tem que saber o seu custo do seu negócio, quanto que custa o seu serviço, para você poder precificar ele à venda. Independente se está na CMED, se está na Brasíndice, se não está o Matmed, que margem que você tem. Vou fazer uma pergunta para você. Tudo bem, preço de venda está lá na lista, está no CMED, no Brasíndice, o material no cinto, ok, vai congelar, você vai remunerar, vai ser remunerado, o reajuste vai ser IPCA a partir do último valor, ok, mas você sabe por quanto que você está comprando? Você sabe a margem desse material, desse medicamento, como é que ele está?
Ok, se tá bom, se tá ruim, você não sabe isso. Você sabe quanto que é o seu serviço, quanto que é uma diária, quanto que é uma taxa, quanto que é um procedimento, independente de ser por pacote, por remuneração, por fee for service, quanto que é o seu procedimento, por quanto que você está vendendo ele. Então, o grande problema também que eu vejo nas instituições é não saber quanto custa o seu serviço. Aí fica discutindo isso. Ah, vamos vender isso, agora vai ser isso, vai ser... E aí, mas você está preparado? Você está sabendo o seu processo interno lá, desde quando chega o paciente... O seu recepcionista está pegando a autorização correta, está anotando direito, está passando lá direitinho, está pegando a autorização online, está pegando 0800, está perdendo tempo. Essa conta, como é que está andando, indo para faturamento, indo para a farmácia, está dispensando corretamente, está dando baixa, está voltando para o estoque se não usou, rastreabilidade, como é que está? Como é que está chegando a conta em tempo hábil no seu faturamento? Está cobrando tudo? Não está? Está passando? Como é que está o preço? Ou seja, a gente está discutindo tabela, muito importante para a gente que trabalha na gestão do faturamento, mas nós estamos esquecendo de uma coisa fundamental: custo, Francisco. Pois é, eu ouvindo a fala do Anderson, o que a gente percebe? Que o mercado está falando, quero mudar meu modelo de remuneração. Ele está dizendo isso. Só que quem hoje está preparado? Quem hoje conhece seus custos? Né? Quem é capaz hoje de montar um pacote e saber que está ganhando? Porque realmente o modelo Fee for Service é um modelo vencido, né, gente? É um modelo que a gente estava falando de segurança do paciente. Quem vai preocupar com segurança do paciente, sendo que o modelo que o paciente tem infecção ganha mais? Então é um modelo que a gente tem que superar ele. Só que superar com gestão. Preciso conhecer meus números. Hoje os estudos, né, dizem que apenas 5% das instituições de saúde no Brasil conhecem seus custos. Alguém falou isso e ninguém retrucou. Então, até então o número virou verdade. Mas realmente é uma dificuldade, pelo que a gente conhece a nível de Brasil. Hoje você vê muitos hospitais hoje têm dificuldade de fazer um faturamento, mal tem uma internet. Então realmente é uma seara aí que vai ser bem complicada de ser discutida. E essa utopia que é ajudar entre as instituições, né? Eu fico muito preocupado e dentro da própria instituição. Não, né? perfeito. Como é que é? Eu profissional do faturamento, uma discussão que eu vejo, espero que você não esteja dentro da sua instituição lá, que você não sofra com essa pergunta: quem tem que atualizar o Brasíndice? É o faturamento ou é o estoque? Ou é a TI? Ou é a TI, né? A área da saúde toda discute isso. Quem vai atualizar? Quem que vai atualizar o raio da tabela? Hoje a gente está discutindo se a tabela vai permanecer ou não, né? Mas a discussão, como é que eles não se ajudam dentro, né? Assim. Parece que no bloco 4 nós vamos falar um pouco do assistencial. Isso. Então a gente vem, assim, já trazendo um pouquinho de lá do bloco 4, qual que é a nomenclatura? Eu trabalho com o nome SAL, né? O nome científico lá na prescrição, e aí o faturista não consegue ler aquilo no prontuário, ele não acha aquilo na tabela. E aí quando ele não acha a tabela, quem que ele recorre? Aí eu vou para o enfermeiro. O enfermeiro ajuda? Ajuda. O hospital tem um setor de auditoria com uma equipe especializada em já chegar a conta limpinha, certinha no faturamento, para a faturista só auditar, não lançar, tirar, fazer isso? Vamos aproveitar esse gancho e entrar num assunto aqui bem chatinho, mas extremamente necessário, vindo um pouquinho aqui para a área tática. João, eu pergunto para você, fala um pouquinho para nós sobre glosa, perdas invisíveis, o outro lado fazer caixa com o nosso dinheiro. É uma expressão que na área de saúde a gente detesta, né? E acredito, a gente fala da utopia, né? Eu sou bem entusiasmado com algumas coisas, quase romântico em alguns pontos. Eu acredito sim que não é interessante para a operadora a glosa. Muito honestamente, eu acredito que não é interessante para a operadora a glosa. Às vezes é necessário atrasar um pagamento, mas glosar não é. Isso tem um fator negativo para ela. Tem um fator de retrabalho também, né? Então parece romântico tratar isso, tem custo para ela, né? Não é inteligente para ela se ela estiver trabalhando com essa filosofia. Então, glosa sempre é uma expressão ruim. A gente pensa na glosa in natura, é a diferença entre o que eu cobrei e o que eu recebi. Isso. Só que é da perspectiva de novo do faturamento, ou seja, o que eu cobrei é o que eu faturei, e o que eu recebi é que o convênio não me pagou. A
glosa que mais me preocupa, e você já antecipou na sua abertura, é a glosa invisível. É aquele item não apontado na conta, é o item não checado. Por que isso te preocupa? Porque ele está diretamente relacionado com a ausência de processos e medições e vai impactar financeiramente a instituição, seja na qualidade de assistência, porque eu passo a não ter controle efetivo sobre o que está acontecendo na assistência, seja na perspectiva financeira, onde eu não consigo garantir uma conta, que o pessoal fala de uma conta limpa, né? Uma conta clara, uma conta clean. Então, a primeira glosa acontece muito antes do faturamento, se a gente pensar em faturamento em setor. Olha que interessante, gente. Então, a primeira glosa acontece antes de chegar. A glosa invisível é aquela que eu gastei o dinheiro e não vou receber, né? E a glosa que o convênio faz para mim está diretamente relacionada à ausência do meu processo. O único responsável pela glosa é o hospital, é a clínica. Eu acho que há um discurso antigo, e é do meu tempo de faturista, né? Mais de 20 anos, de que o convênio glosou. Não, mudar a perspectiva. Eu glosei. Eu não cuidei do processo. Eu não treinei. Eu não auditei, como o Anderson disse. Eu não avaliei. Em uma instituição em São Paulo, eu não participei do estudo, né? Eu fui apresentado o estudo. 92% das glosas eram glosas internas. Eles chamaram de glosas internas. Desses 92%, ao implantar a auditoria interna de uma forma adequada, eles reduziram, né, eliminaram 60%. Ou seja, era a solicitação, prescrição feita que não casava com o modelo de contrato, e aí ajustaram, claro. Aí entra um pouco do apoio sistêmico, que é ajustar o sistema para a negociação contratual, está lá na frente, né, no outro módulo. Mas para que isso já caia na conta de forma adequada. 92%. É muita coisa. É muita coisa. E a conclusão era que 3% era realmente o que era a glosa do convênio, da operadora. E daí era discutível, que era aquela situação que o auditor da operadora, ele discordou de uma prescrição, de uma evolução, mas na grande maioria, 92%, era tudo interno. A gente passa para a questão do limpo, do desperdício de processo interno dentro do faturamento? Não dentro do setor de faturamento, né? Mas pensando no faturamento como um processo que começa lá na portaria, lá no porteiro. Ou eu costumo dizer que até antes, quando eu estou no telefone com o paciente para poder estar agendando, né? Até isso vem um dos indicadores que você falou, trabalho. Eu também gosto muito de indicador. Vai lá, cada um tem 5, 3, qual que é o melhor? É 1, é 2? Você tem indicador de glosa? Como é que é? Porque às vezes tem um convênio que glosa pouco, mas o movimento dele é pouco. Às vezes ele é um outro convênio, o percentual é 10%, aí você vai no montante a 3%. Mas e aí, de fato, qual que é o convênio? O porquê que está glosando? Igual o Flávio falou, qual que é o motivo? Esse convênio aqui está glosando muito. Por quê? É auditoria? Ele está fazendo fluxo de caixa? O problema é meu? Eu que estou faturando errado da parte de contrato que está errada? Então, quer dizer, todo esse processo do faturamento é muito complexo e a TI também ajuda, a parte de informática, a parte de sistema, ela tem que estar muito bem parametrizada, muito certinho, e aí vem a questão, quem parametriza? É o setor de contratos, é o setor de faturamento, é a TI? E aí, estão conversando? Estão na sinergia? Tem grupo de melhoria para discutir isso? Estão se encontrando? Estão resolvendo? Então, eu posso complementar e corroborar de certa forma com o que vocês falaram, mas tem uma questão que eu acho que a gente precisa entrar nela, sobre as glosas, até o próximo tópico, né, o 4 que a gente vai falar do comercial. Às vezes a glosa começa também muito lá na negociação. A pessoa negocia um modelo, a forma que ela negociou é passada de praticado, meio que truncado para quem faz o cadastro no sistema. Ninguém sabe direito, olha, vale a partir de qual competência, qual a tabela que eu vou adotar. O faturamento não é treinado depois da negociação, que é importantíssimo, né? Como que eu vou comportar com esse convênio daqui para frente. E aí começam todos os problemas de discussão, né? E tem uma questão também paralela a isso. Às vezes você vê lá a glosa é 3%, é 5%, e você esquece de olhar o outro lado. Porque as operadoras hoje que são essas que, eu vou glosar para ganhar tempo, vou fazer uma glosa, são aquelas picaretas que você consegue detectar, né, pesquisando no mercado, no próprio site da ANS. Você olha lá a situação financeira delas, você vai ter esse conhecimento delas. E elas estão acabando. É importante, a gente está num nível de maturidade tão, eu não sei se vocês, né, concordam ou não, mas eu acredito que a gente está num nível de maturidade tão bacana que
a gente que é de clínica e de hospital está começando a não querer essas operadoras. E uma questão que às vezes o setor de faturamento não tem noção, às vezes ele vê lá que ela, nossa, essa operadora aqui ela é muito boa, fatura 30% do meu faturamento. Só que ele olha uma parte do processo. Eu não recebo glosa dessa operadora. Mas será que ele não recebe glosa ou a operadora não manda o relatório de glosa? E essa é a pergunta que eu trago para vocês. Explica para a gente, Francisco, rentabilidade versus faturamento. Muita gente confunde isso, né, Shirley? Olha o valor da receita do convênio e acredita que aquele convênio é o mais rentável. São coisas completamente diferentes. Por quê? A gente tem que avaliar qual que é o perfil daquele convênio. O que ele está trazendo para dentro do hospital? Ele é um convênio que me onera muito em termos de custos? É um perfil mais clínico? É um perfil mais cirúrgico? É um paciente que eu gasto mais insumos para tratar? E é uma tabela que realmente ela compensa? Qual que é o ticket médio dele? Qual que é o ticket médio? O ticket médio de venda ou o ticket médio de custo? Todo mundo sabe o que é ticket médio aí, gente? Como é que calcula o ticket médio no faturamento? Basicamente é uma conta simples, né? Você pegar a receita global daquela operadora e dividir pelo número de atendimentos realizados. Você pode dividir aí do paciente hospitalar, do paciente ambulatorial, para não contaminar um dado com o outro e comparar se realmente... Hoje a gente vê algumas operadoras empacotando, por exemplo, o atendimento ambulatorial, e o ticket médio que o hospital paga para o médico é maior do que o pacote global. Então você tem que olhar as duas situações. Exatamente. Pessoal, finalizando esse bloco, eu acho que a gente está perspassando muito sobre uma palavrinha no faturamento que chama autorresponsabilidade. Até que ponto a gente vai colocar a culpa na Anvisa, na ANS, na ANAP, no convênio, no governo, no concorrente? Até que ponto que essa gestão do faturamento não passa sobre a nossa governabilidade? E a reflexão fica para você do faturamento que está nos assistindo. Qual foi o último curso que você fez sobre faturamento? Ah, Shirley, eu não preciso, porque eu já sei tudo, tenho 15 anos. Foi muito legal que o Francisco assustou com o meu ai, Shirley. Pode manter a cara dele susto, tá? Mas, ai, Shirley, faz muito tempo que eu mexo com faturamento, eu nasci com isso. O que esses meninos ensinam aí, eu sei dar... Será? Será que entende mesmo? Será que o faturamento de 5 anos atrás é o mesmo de agora? Tá? Então fica a reflexão para vocês, né? Se capacitem. Por experiência própria, trabalhando já em 2 instituições no Rio de Janeiro, nós fizemos análise do ticket médio, deu muito resultado. 2 operadoras com o mesmo volume, com o mesmo perfil de atendimento, mas o volume diferente. A análise do ticket médio mostrou que exatamente aquele que entrava o maior recurso não era o mais rentável. E uma outra análise que nós fizemos foi analisando, era uma clínica oncológica, a clínica oncológica com outra clínica oncológica na minha região, né? E aí nós conseguimos avaliar qual que era o perfil do cliente que ia para lá e não vinha para cá. Então, ticket médio e análise do mercado. Relacione e assuma a responsabilidade. Treine, capacite-se, tenha humildade, aprenda, relacione-se interna e externamente. Essa é a minha dica. Meu recado para o gestor de faturamento é: a conta é sua, só sua, da hora que o paciente é atendido até o dia que o hospital recebe. Assuma a responsabilidade. Não se prenda em conhecer só o faturamento. Parece só o faturamento, mas o faturamento começa lá na negociação. Participa disso também ativamente. Troque informação do mercado. Conheça seus indicadores. Participe, cobre, atue junto com as outras áreas. Financeiro, comercial, atendimento, assistência. Tem que saber qual que é o seu papel.